Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Comunicações em Tempo de Crise, da série de cursos Emergências, organizados pela editora Expressão Popular e pela Fundação Rosa Luxemburgo. Essa aula é uma aula aberta e está sendo transmitida via YouTube, Facebook, nas redes da editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo, e também no Facebook dos companheiros do MST. Os 300 primeiros inscritos também tiveram acesso ao ambiente do Zoom e vão receber um exemplar do livro no final do curso e um certificado de participação com horas. Lembrando que para receber o certificado é necessária a participação mínima de 2 aulas e a presença é contabilizada automaticamente ao logar com o link do ingresso do Simpla, que vocês receberam por e-mail. O curso Emergências é uma proposta de formação popular, então a gente quer que vocês participem com a gente, que vocês compartilhem e estudem. O PDF desse livro e dos outros livros da série estão disponíveis para download no site da Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. A gente vai ter, na sequência dessa pequena introdução, um bloco com a exposição dos nossos convidados, com duração de aproximadamente 1 hora. E, por fim, entraremos na nossa rodada de perguntas. E aí eles vão tirar as dúvidas que vocês mandarem para a gente aqui pelo chat. Esse quinto módulo tem como tema a obra Comunicações em Tempos de Crise, escrito por Helena Martins, que também é uma das nossas convidadas de hoje e que participou também das outras 2 aulas desse módulo. Para quem perdeu elas estão disponíveis na íntegra no YouTube. E além da autora, hoje a gente conta com a presença de Gisele Martins, que é jornalista, mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela UERJ, e autora do livro Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré. Bia Barbosa, que é jornalista, especialista em direitos humanos e mestra em políticas públicas, e é representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil, e de Paulo Renan, que é professor de Direito, Inovação e Tecnologia no Centro Universitário de Brasília, diretor-presidente do Instituto Beta, Internet e Democracia, e integrante do Aqualtune Lab, Direito, Raça e Tecnologia. Então, para a gente dar início ao curso, eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados e, durante toda a exposição, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat das plataformas onde vocês estão acompanhando. A ideia desse debate é que os convidados falem, a partir das suas áreas de atuação, quais os principais desafios que eles percebem na construção de alternativas para uma comunicação democrática. Minha sugestão é que a gente comece pelo Paulo, depois pela Bia e, por fim, a Gisele, e depois a professora Helena vai fazer algumas complementações. Então, Paulo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Reinaldo. Muito boa noite. Quero agradecer aqui também, né, a editora Expressão Popular e a Fundação Rosa Luxemburgo pela iniciativa e, claro, a Helena pelo esforço de produzir esse livro maravilhoso que permite esse debate, né? Estamos aqui iniciando o que é o terceiro dia de uma série de conversas aí muito interessantes e eu me sinto muito honrado, né, de poder, enfim, participar desse diálogo aqui, com esse tema que é absolutamente interessante de forma geral e que, nesse instante, nesse momento, nesses últimos anos que a gente tem vivido, não só no Brasil, mas por todo o mundo, se mostra particularmente muito pertinente. Então, é muito interessante poder estar falando para essa audiência toda tão seleta, né, e que nos acompanha aí nesses vários canais. Um abraço especial, claro, para o pessoal do MST. E, enfim, acho que quero lembrar quero usar como
como imagem icônica do momento em que a gente vive, toda essa celema vazia que a gente viu a respeito de um prato de camarão, né, ao longo dos últimos dias. A minha fala de abertura aqui, para a gente poder dar ignição nesse nosso diálogo aqui, eu pretendo estruturar ela em 3 pontos. Né? Eu quero fazer uma remissão, como na condição de professor de direito, e né, bastante vinculado à ideia do constitucionalismo, né, de olhar para a Constituição como algo muito importante para a própria Constituição da nossa ideia mesmo de país. Eu quero pensar, então, numa estrutura dos 3 direitos, né, mais clássicos aí, a partir da ideia mesmo de um Estado que tem que observar, um Estado que tem que seguir, que tem que respeitar a própria ideia de direito, né, um Estado de direito, que são as ideias, né, famosas lá pela França, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, para a gente pensar num cenário de comunicação em tempos de crise, para a gente pensar nesse momento em que a internet se coloca como um espaço, né, e aí até já demolindo muitas das ideias anteriores de que ela talvez fosse um espaço separado, né, um espaço distinto do espaço analógico, para a gente poder pensar no mundo digital, no mundo virtual, né, e Helena, por favor, não vamos reduzir o nosso universo ao metaverso que o Zuckerberg quer, não vamos nem deixar ele se apropriado, o nome meta, que não é dele, né, a gente nem o símbolo é dele, mas nessa interação dual, né, que vem se construindo cada vez mais entre as ruas e as redes, né, os espaços da política real e da comunicação a respeito da política, eu quero pensar, então, em qual que é o papel do Estado nesse cenário que eu vou chamar de sociedade da informação, o que o Estado pode fazer para, com a sua promessa, né, a partir do final do século XX, de ser um Estado de direito democrático, né, para que o Estado de verdade possa realizar aquelas que são as necessidades da população em sua diversidade, né, com todo o seu mosaico de interesses fluidos, né, o que o Estado pode fazer? Então, falando primeiro de liberdade, olhando para a internet especificamente, eu acho que o Estado tem uma obrigação, né, necessariamente, de promover infraestrutura, para que a gente possa ser livre e escolher, né, qual serviço que a gente vai usar, para a gente poder escolher com qual velocidade a gente quer navegar, para a gente poder, de fato, não só optar entre as poucas opções, né, entre as poucas alternativas que já nos são legadas, seja pela nossa operadora de telefonia ou operadora de TV a cabo, né, que para grande parte da população brasileira vai oferecer um serviço que varia entre o ruim e o muito ruim, e com um preço que pode ser, né, o caro ou o dobro do caro, a gente tem poucas opções, né? Você acaba escolhendo com o bolso, e aí, fazendo um vínculo até com a ideia da neutralidade de rede e da tarifação zero, né, o zero rate, para muitas pessoas hoje, uma alternativa única de se comunicar com o trabalho, com os amigos, com, enfim, a família, é o WhatsApp. Ou algum outro aplicativo, mas nenhum vai ter a mesma condição de conectar tantas pessoas quanto o WhatsApp, porque a nossa infraestrutura é ruim. E o WhatsApp consegue funcionar nos telefones que só fazem contato por conexão 3G, né? 4G é um luxo, e eventualmente por Wi-Fi, que as pessoas pegam em vários lugares, em vários pontos da cidade, né? E que são oferecidos, né, quase que a conta-gotas, quando não coletando dados pessoais. Então, pensando na liberdade nesse aspecto bem particular, né? Se eu não tenho mais meu pacote de dados ali, vou usar o Wi-Fi e a administração pública pede os meus dados, né? Ela exige que eu faça login com o Facebook, por exemplo. Eu tenho uma escolha real de não ter Facebook? Eu tenho uma escolha real para conversar com a minha família, com meus colegas de trabalho? Eu tenho a opção de não dar os meus dados pessoais solicitados pela prefeitura, minha geolocalização, por onde eu estou andando?
Então, nesse sentido, eu digo que se a gente tivesse no Brasil, e não temos, não é nos últimos 5, nos últimos 10, nem nos últimos 20 anos, investimentos reais em infraestrutura para o futuro com relação à internet. A gente, né, viveu a esperança de uma política, né, sob o nome de um programa de banda larga, né, que nunca saiu do papel efetivamente. Né? A gente teve uma campanha na Coalizão Direitos na Rede, né, chamada Banda Larga, um direito seu, e que, assim, não é que a campanha foi bem sucedida e alcançou o seu objetivo, simplesmente os problemas ficaram tão piores que a gente pedir banda larga hoje, né, a gente ainda tem que melhorar muito para poder pedir o direito à banda larga. Mas falta investimento em infraestrutura, e esse investimento seria capaz de promover uma liberdade de escolha para as pessoas na forma como elas gostariam de usar a internet. Né? Você poderia não precisar usar necessariamente aquele Wi-Fi público que não é exatamente seguro, não porque a tecnologia não é segura, mas porque a pessoa que está ofertando, seja ela uma empresa, seja ela um órgão público, seja ela um vizinho, né, essa pessoa não tem nem condições exatamente de oferecer uma conexão mais segura o possível, porque também a Anatel, por várias vezes, em várias ações, acabou coibindo esse tipo de compartilhamento de internet entre as pessoas. E aí encerro essa primeira parte aqui falando desse aspecto tecnológico, né, eminentemente tecnológico, uma política que precisaria de ciência e tecnologia para promover a comunicação, né, mirando na promoção, na construção, na valorização da infraestrutura de comunicação no Brasil, que a despeito dos muitos esforços, dos pontos de troca de tráfego, né, que existem em uma rede bastante elogiável no Brasil, a gente não tem investimentos pesados do poder público e nem mesmo uma cobrança de investimentos pesados pelas empresas de telecomunicação. Né? Nesse cenário, quero sugerir aqui, recomendar o filme Freenet, né, que vai justamente mostrar essa relação, se a internet é realmente livre e quão precárias são as condições de muitas pessoas para acessar, de fato, a internet, para realizar a sua conexão. Eu estou falando simplesmente de a pessoa ter conexão à internet, porque tem muita gente no Brasil, particularmente na região norte, mas mesmo em grandes centros, nas periferias da cidade, né? Quero relembrar aqui aquela imagem, né, de Paraisópolis de um lado, ao lado não é Higienópolis, né, o pessoal que é de São Paulo. Morumbi e Paraisópolis, um do lado do outro ali, aquela escadinha de piscinas e a favela ao lado, né? A gente tem ali conexão muito boa de um lado, ausência de conexão do outro lado, não é nem da rua, é de um muro. O segundo ponto, né, passado então a questão da liberdade, é pensando na questão da igualdade, e aí eu quero olhar para quem já se conectou à internet e não consegue entender o funcionamento dessa mídia, né, e aí a internet por si só não é uma mídia, né, a internet vai ser aí um sistema de comunicação pautado por um jeito em que os computadores, os celulares e as torres se conectam, né, que é a troca de pacotes descentralizada, né, isso é importante entender, que a internet ela pode funcionar por telefonia, mas ela pode funcionar também na TV a cabo, ela pode funcionar exclusivamente por satélite, ela pode funcionar até pela energia elétrica. No limite, até cano de água pode servir para comunicar a internet, se ele puder fazer bolhas que comuniquem que uma coisa é 0 ou 1. Né? A gente não tem, obviamente, essa tecnologia distribuída em massa, mas seria possível. O ponto é que a internet é um jeito de se comunicar que é descentralizado, que ela não tem um centro, que ela não tem um botão para desligar, e que tentativas de bloqueio, tentativas de nacionalização podem até criar dificuldades, e de fato existem, mas elas também são contornáveis. O problema é que quando você gera essa exigência de desviar dessas barreiras, você filtra muitas pessoas e acabam passando só algumas poucas pessoas que vão invariavelmente ser pessoas absolutamente dedicadas e que estão, né, se sacrificando
quase se martirizando para poder tentar agir de alguma forma cívica, ou pessoas mal intencionadas, que aí estão tendo algum ganho direto com essa burla ao impedimento, né, feito por parte do poder público. Então, no segundo ponto da igualdade, ao meu ver, o Estado precisava investir na ideia do letramento digital, né, não só em capacitação, mas a ideia, né, de uma educação para a realidade digital, no entendimento, né, que a gente vive numa sociedade da informação, que é um modelo que não aconteceu, não é um determinismo científico que nos trouxe invariavelmente para esse mundo que a gente vive hoje, né? Foram várias propostas antropológicas, várias propostas filosóficas, propostas artísticas nos anos 70, nos anos 60, que moldaram a ideia de uma sociedade pós-industrial, em que a informação é o centro, né? Não como combustível, mas sim como base para a construção das cadeias de valor, diretamente pela indústria do capital ou indiretamente, né, em empresas, em prestações de serviços que usam da informação para, enfim, melhorar os seus serviços e os seus produtos, quaisquer que eles sejam. Nesse cenário, é necessário que as pessoas entendam que o vídeo que você está assistindo, ele não chega na sua casa como chegam os vídeos da TV, né? Que o texto que você está lendo, ele não chega a você como chega um jornal, que a comunicação que você tem com seus amigos, com seus parentes, não usa da mesma lógica que a gente tem no telefone. Essa mudança, né, ela é invisível, ela não é óbvia, ela não é necessariamente perceptível em tecnologia, na verdade. A tecnologia é mais adequada quando ela é menos visível. A gente odeia um sistema operacional e dá nome e reconhece, né, que ele é o Windows ou que ele é, enfim, um Android, e vai falar mal quando ele não funciona. Quando tudo está funcionando bem, a gente nem sabe o nome. Quando a gente está contente, a gente não quer nem reclamar. Então, a ideia de as pessoas terem capacidade de entender o que é a internet, como ela funciona, né? Como é isso de um programa dos Estados Unidos permitir que a gente converse com pessoas que estão na França, né? Qual que é a realidade, o que são essas estruturas todas dos vários países de governança da internet. Esse tipo de conhecimento, que é absolutamente nichado, né? Ele empodera as pessoas e ele facilita, ele viabiliza a participação. E aí as vozes dessas pessoas vão poder alcançar o poder público, que vai ficar, então, pressionado para realizar os interesses, para suprir as demandas dessas pessoas. Mas se tudo que elas fazem é consumir, se elas só são tratadas como destinatárias da informação e não como pessoas que vão circular a comunicação, construir os conhecimentos, né, valorizar os seus próprios saberes, a gente vai ter, de novo, uma reprodução na internet da massificação da lógica dos meios de comunicação de massa, né? Campeões aí da comunicação no século XX, que é um problema também. As pessoas, né, até hoje tem gente que acha que eu vou desligar o programa do Luciano Huck aqui na minha casa para não dar ibope. A pessoa ainda acha que na casa dela está todo mundo sabendo o que ela está vendo. Se ela não tem um aparelhinho do Ibope, se ela não participa da pesquisa, ela não dá essa mensuração automaticamente, né? Mas isso nos acostumou a pensar que a todo tempo sabem o que a gente está vendo na TV, então não tem problema as pessoas saberem o Google, o Facebook, enfim, o Twitter, saber o que tem no meu telefone, já que todo mundo sabe o que tem na minha TV e não sabe. A gente tem um déficit de letramento para a mídia, né? Aí o Intervoz está aí, junto com tantas outras instituições, buscando justamente realizar esse direito à comunicação, que é mais do que o direito de você poder comprar uma televisão, você poder comprar um aparelho de rádio para consumir, né? O direito à comunicação precisa que as pessoas sejam mais do que consumidores, que elas reconheçam esse patamar de igualdade que pode se estabelecer na internet, mas que a gente não vê se estabelecendo, né? O que a gente tem visto é cada vez mais concentração em vários aspectos, né? São empresas que, de certa forma, criam um oligopólio na mensageria, nos e-mails, na troca de vídeos, e isso vai dando a elas um poder que não precisava ser assim e poderia não ser assim se a gente tivesse, de forma coletiva, né, não individualizada, mais
conhecimento a respeito do que é, de como funciona e o que faz parte e não faz parte da internet. E o terceiro aspecto, né, fechando já aqui a minha fala para abordar como que o Estado poderia, né, agir nesse contexto de crise para garantir o nosso direito à comunicação, além de promover liberdade por meio de infraestrutura, além de promover igualdade com letramento digital, eu penso na ideia da solidariedade, né, que é você, ou fraternidade, de você olhar para o outro como um irmão, né, como um par, e não como alguém que é um filho, que você vai se colocar acima daquela pessoa, nem como alguém que é um pai, que você vai, enfim, né, idolatrar, que você vai olhar como uma mãe, que você vai demandar simplesmente, não vai fazer nada, né, ativamente, é você tratar as pessoas como irmãos, no sentido de reconhecer no outro a alteridade, a diferença, né, que ele também, essa outra pessoa também é detentora de direitos. E aí, né, fechando o ciclo na ideia do direito, eu acho que o papel do Estado é fazer com que as normas legais, tanto, né, portarias, regulamentos, leis ordinárias, mas principalmente a Constituição Federal, sejam também válidas no ambiente digital. Né? Eu acho que o Estado tem pecado em diversas instâncias, tem vacilado em diversos momentos para fazer valer normas, né? Que, claro, ele já não faz valer em diversos espaços urbanos, ele já não faz valer em diversos espaços midiáticos, né? Enfim, as renovações das concessões, né? A falta de infraestrutura de saneamento e de aparelhos do Estado nas áreas de periferia, né? A falta de difusão das riquezas, enfim, por todo o território nacional, e a falta de equidade em políticas de raça, de gênero, de classe, etc., já existe. Eu acho que a internet poderia ser um espaço de combate a essa realidade, e o que o Estado vem fazendo já há algumas décadas, infelizmente, é reproduzir essas desigualdades, quando ele deveria estar reafirmando direitos. E quando eu falo em reafirmar direitos, eu estou me referindo a políticas públicas pelo poder administrativo municipal, estadual e federal. Eu estou falando de um judiciário, né, não vacilar em aplicar as normas eleitorais, não demorar tanto para aplicar as normas de direito civil, de direito penal relacionadas à internet, que já poderiam estar sendo aplicadas para as questões de fake news, as questões de discurso de ódio. Né? A nossa lei de combate à discriminação racial é de 89, e só agora o Supremo Tribunal Federal veio dizer que injúria racial também é racismo. A gente vai levar mais quantos 21 anos, né, para a gente reconhecer que uma pessoa falar na internet que a gente deveria afogar um nordestino, essa pessoa tem que ser imediatamente detida. Né? A gente vai começar o abolicionismo penal por aí, né, e ele vai se espalhar? Não tem se espalhado. Então, acho que cumpre ao Estado, não só nas políticas públicas, no judiciário, e também no legislativo, né, a parar de tentar promover um direito autoritário, parar de tentar promover uma abordagem de regras que não dialogue democraticamente com toda a comunidade, com toda a sociedade. E a gente tem visto o Congresso Nacional, na pandemia, fechar suas portas, realizar reuniões sem a participação de todo mundo. Mas está sendo transmitido pela internet. Por favor, né? Quantas pessoas têm condição de assistir um vídeo pela internet e ainda falar alguma coisa pela internet? Aqui, reconhecendo meu privilégio, reconhecendo meu espaço, né, bastante diferenciado, no sentido de ter condições ímpares, de fazer parte de uma elite econômica, né, do nosso país, que pode ter acesso a esse tipo de tecnologia. Eu quero usar desse meu papel, então, aqui, para conclamar a que todas as pessoas possam, né, particularmente agora no mês de novembro, exigir que essa possa ser a realidade para toda a população negra, para toda a população periférica, né, e para todo mundo que já é muito privilegiado pelo Estado brasileiro e que possa encontrar na internet, então, um espaço, pelo menos, para poder vocalizar suas demandas com liberdade, igualdade e solidariedade. É isso, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Agora vamos com Bia Barbosa, a sua vez. Obrigada, Reinaldo. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui. Obrigadíssima pelo convite. Obrigada, Helena, também. Parabéns pelo livro.
e parabéns à Expressão Popular por fazer esse debate a partir desse livro, que acho que a gente poderia fazer 10 aulas aqui. A gente é meio suspeito, a gente gosta de discutir comunicação, mas acho que tem muito assunto, né? E eu vou tentar, nesses 20 minutinhos aqui, trazer um dos aspectos que me parece bastante importante nesse debate. Helena já deu uma pincelada sobre isso também na aula passada, e Renan também, meu companheiro de Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação que reúne 50 organizações da sociedade civil que debate esse tema, também entrou, né, tangenciou esse tema um pouquinho, que é a questão dos monopólios digitais para o exercício da liberdade de expressão no ambiente online, né? Então, se Renan retratou tão bem esse quadro, né, sobre os problemas de acesso à internet, quanto que isso reforça e cristaliza as desigualdades que existem na nossa sociedade, eu acho que para quem é privilegiado, como nós aqui, temos acesso à internet com condição de assistir aulas, por exemplo, e explorar as potencialidades desse espaço, também tem muitos riscos e tem muitas coisas para discutir nesse contexto de crise que Helena também traz no livro dela. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, aí se alguém puder dizer para mim se está dando certo, se vocês estão enxergando o conteúdo, porque a hora que a gente compartilha, a gente não vê mais nada, né? Tá rolando? Obrigada, Biana. Joia. Então, enfim, e isso depois eu também posso passar para vocês essa apresentação e vocês podem compartilhar com o pessoal que se inscreveu no curso, tranquilo, sem problemas. Eu vou tentar abordar um pouco esse aspecto do exercício da liberdade de expressão nesse ambiente digital, e falar das consequências um pouco para o exercício do direito à comunicação nesse ambiente a partir dessa concentração nas grandes plataformas, principalmente de redes sociais, né? Então, começar falando um pouco desse caráter contraditório que a internet nos dá, né, com uma possibilidade, né, aumento significativo das possibilidades de presença de novos atores. A gente fala muito das plataformas, mas a gente também tem sites, blogs, né, quer dizer, são vários os formatos que permitem o exercício dessa liberdade de expressão por setores historicamente silenciados e completamente invisibilizados dos chamados meios de comunicação tradicionais, mas no outro lado dessa moeda a gente tem um controle, né, potencializado por dinâmicas gerais do sistema capitalista e dessas lógicas específicas das tecnologias de informação e comunicação que transformam um espaço que nasce para ser diverso, que nasce para ser plural, em um espaço cada vez controlado por esses interesses e essas lógicas capitalistas. Então, desde você pensar aí como que o capitalismo internacionalizado permitiu, né, e fortaleceu, de alguma forma, permitiu uma concorrência em âmbito global e, consequentemente, acabou fortalecendo iniciativas que estavam baseadas nos Estados Unidos, dentro dessa lógica internacionalizada da especulação capitalista, como que a gente vê um crescimento, né, de receitas e de investimentos a partir de alguns grupos que oferecem serviços nessa área e que vão engolindo outros a partir de processos de fusão e de aquisições. Então, 5 anos atrás, a gente tinha o Instagram sendo de uma empresa, o WhatsApp sendo de uma empresa e o Facebook sendo de uma terceira empresa, e hoje todo mundo faz parte da Meta, né, que o Renan muito bem lembrou aqui. Essa lógica, né, de concentração, ela também é beneficiada por aquilo que a gente chama de efeito de rede, né? O maior número de usuários, quanto mais usuários uma plataforma tem, mais atrativa ela fica para que outras pessoas entrem e comecem a utilizar esse tipo de serviço, a se comunicar ali dentro. Se a gente pensar que a forma como essas arquiteturas são desenhadas, né, do funcionamento desde algoritmos até o uso de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, o quanto que isso dificulta também a emergência de concorrentes para esses grandes players, né, o quanto que não só pelo fato deles terem mais receitas e mais investimentos, eles conseguem comprar outros, mas o fato deles controlarem cada vez mais dados de um número significativo de usuários dificulta a entrada nesse mercado para novos atores para competição com eles, né? E o quanto que a gente vê também o uso desses dados, que é um tema que a gente não vai discutir hoje aqui, mas o quanto que a gente vê os riscos também do uso desses dados para além
das limitações para o exercício da liberdade de expressão, mas para riscos de vigilância e de violação do direito à privacidade. O que aconteceu? Quando passou aqui? Bom, então, mais vozes na esfera de produção, né? Mais concentração também na esfera de circulação, com essas plataformas e esses intermediários modulando muito e estabelecendo de maneira privada, né, limites, regras e padrões para o controle da informação que circula. E isso acho que vale a gente lembrar que, assim, isso é resultado de uma disputa que está colocada aí, do mercado, né, de como que esses atores se comportam e do que as concorrências que conseguem surgir permitem, do ponto de vista da inovação e do exercício dessa diversidade no ambiente digital, mas também dessa disputa não só entre o mercado, mas entre o Estado, que tem um papel de regulação, como o Renan bem falou, mas muitas vezes, principalmente no caso do ambiente das plataformas digitais, uma ausência de regulação do Estado em relação a isso, e também das interações que são feitas com a sociedade civil. Que consequências a gente vê sobre isso para o exercício da liberdade de expressão e do direito à comunicação, né? Então, a gente tem hoje uma mediação desse debate público por poucas plataformas. A gente tem um controle editorial feito por tecnologias chamadas de inteligente, né? Moderação de conteúdo feita de maneira automatizada, na imensa maioria dessas plataformas, em relação à imensa maioria dos conteúdos que circulam, o reforço de bolhas ideológicas e do próprio discurso de ódio, um espaço frutífero, né, para o nascimento e a distribuição das chamadas notícias falsas, consequentemente, possibilidade de manipulação de debates e de eleições, e aí de debates sobre todos os temas, mas num contexto eleitoral isso se torna significativamente preocupante, a privatização crescente do consumo da cultura e, como eu já mencionei, a potencialização da vigilância por governos e empresas, o que também impacta no exercício da liberdade de expressão, porque quanto mais a gente acha que a gente está sendo vigiado do ponto de vista do comportamento que a gente tem na rede, do que a gente escreve, do que a gente publica, de como a gente se manifesta nesse ambiente, mais impactos o exercício da liberdade de expressão sofre, né? E aí o que a gente tem visto nesse contexto é que os estados começam, de alguma maneira, a entender que essa é uma questão a ser discutida, né, mas ainda com muita dificuldade de reagir a ela, né. Eu trouxe aqui uma declaração conjunta que foi assinada pelos relatores para a liberdade de expressão da ONU, da OEA, da Comissão Africana, em 2019, dizendo que a adoção de termos de serviço e aplicação de políticas de moderação se tornou um tema de preocupação em todo mundo, e para eles o controle privado é considerado um dos 3 principais desafios para a próxima década, que é a década que a gente está agora, e uma ameaça à liberdade de expressão. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tinha falado anos antes, em 2013, que os intermediários, portanto, as plataformas, né, devem evitar que as suas atividades causem ou contribuam para consequências negativas sobre o direito à liberdade de expressão em suas ações voluntárias de moderação de conteúdo. E elas só devem ser consideradas legítimas quando as restrições, ou seja, essas ações de moderação, não impeçam ou obstaculizem arbitrariamente as possibilidades de expressão de uma pessoa na internet. Certeza que todo mundo que está aqui ou já sofreu, como eu já sofri, uma moderação indevida de conteúdo, ou conhece casos de moderação, às vezes nem só de conteúdo, mas de contas, né, que são derrubadas sem nenhum processo de transparência e sem o que a gente chama de devido processo por parte dessas plataformas. E aí, essas empresas, quando você vai fazer uma cobrança por regulação em relação a isso, os debates nesse sentido têm aumentado, vale a gente lembrar aí, né, o escândalo do Facebook Papers, todas as convocatórias feitas não só ao Mark Zuckerberg, mas aos CEOs também do Twitter e do Google no Congresso dos Estados Unidos, o quanto que quando você vai fazer esse debate, por mais que o Zuckerberg fale que ele defende a regulação e que ele quer ser regulado, o quanto que essas plataformas operam para entrar numa lógica de autorregulação, né? E aí a gente tem, de um lado, né, essas poucas corporações concentrando um poder enorme de administrar, concentração, troca, busca de informação, exercendo um poder, né, sem nenhum tipo de transparência e defendendo que esse poder tem que seguir sendo delas, de uma maneira autorregulatória,
E do outro lado, a gente tem vários países, né, principalmente países mais autoritários para o exercício da liberdade de expressão, que têm adotado medidas bastante restritivas aí para o funcionamento dessas plataformas, mas aí resultando justamente em mecanismos que também cerceiam a liberdade de expressão do conjunto dos usuários na rede. Então, a gente está entre, de alguma forma, essa autorregulação e medidas autoritárias que foram aprovadas em vários países, supostamente para se tentar regular o ambiente das plataformas e que foram feitas de uma maneira sem debate, sem aprofundamento e sem olhar para a complexidade desse desafio que está colocado para a gente, e que acabaram também resultando em ampliação do cerceamento da liberdade de expressão por parte desses estados. Aqui no Brasil, acho que vale a gente lembrar que a gente tem um modelo de responsabilidade dos intermediários que está previsto no Marco Civil da Internet, que ele estabelece que que as plataformas não são diretamente responsáveis pelo conteúdo que é postado por terceiros, né, por cada um de nós. Elas passam a ser responsáveis a partir do momento que elas recebem uma ordem judicial para remover aquele conteúdo, e elas decidem por conta própria, né, descumprir essa ordem judicial e manter esse conteúdo no ar. E aí elas podem ser corresponsabilizadas por esse conteúdo. Isso foi um modelo que foi discutido e aprovado no Parlamento Brasileiro em 2014, quando o Marco Civil da Internet foi votado, que visava justamente você desestimular que as plataformas começassem a derrubar conteúdo por conta própria, como elas seguem fazendo, e uma boa parte delas faz, com receio de serem corresponsabilizados por esse conteúdo. Então, foi um mecanismo de desestímulo a esse comportamento de censura privada por parte das plataformas, mas que hoje, né, quase 10 anos depois do Marco Civil da Internet, traz uma série de questões para a gente. O debate está colocado, por exemplo, se essas plataformas devem ou não ser responsáveis por esse conteúdo, e se sim, em que medida, né? Acho que é um tema para a gente discutir, porque você tem uma diversidade de pensamentos em relação a isso, no sentido de muita gente defendendo que elas são responsáveis e, portanto, elas precisam ser mais efetivas para derrubar determinados conteúdos danosos, como de discurso de ódio, de fake news, de desinformação, né, conteúdos que atentam à democracia, e outras correntes que falam que não, que a gente não pode dar mais ainda poder para as plataformas para elas definirem o que são esses conteúdos, o que pode e o que não pode circular na rede. E aí eu queria falar aqui nos 10 minutos que me restam, para a gente, de duas respostas que estão sendo discutidas no Brasil, uma muito mais no âmbito da sociedade civil e da academia, e outra mais no âmbito do parlamento, que visam enfrentar de alguma forma esse poder das plataformas no controle do fluxo de informações e de conteúdo, e o que impacta no nosso exercício da liberdade de expressão. Uma delas é um documento que foi lançado em 2020, no ano passado, liderado pelo Observacom, que é o Observatório Latino-Americano de Meios e Convergência, que é um documento intitulado Padrões para uma Regulação Democrática das Grandes Plataformas, que garanta a liberdade de expressão online e uma internet livre e aberta. O que esse documento propõe? Ele propõe a construção de uma perspectiva latino-americana para os processos de moderação de conteúdo que seja passível, né, que esteja em acordo com os padrões internacionais de direitos humanos. Traz recomendações sobre princípios, sobre medidas específicas de corregulação para promover a liberdade de expressão, inclui limitações a esse poder das grandes plataformas na moderação do conteúdo como forma de dotar os usuários de uma autodeterminação informativa mais significativa para o exercício do seu direito à comunicação, e trabalha com a lógica do princípio do que eles chamam de regulação progressiva, que é uma regulação mais rigorosa para as grandes plataformas e uma regulação mais flexível para plataformas menores, para que isso também não impacte de alguma forma no surgimento justamente de concorrentes que a gente mencionou antes. Uma coisa que é importante que esse documento faz é que ele não propõe uma legislação, e ele nem recomenda que os estados tenham que aprovar leis para dizer qual conteúdo pode ser circulado, ou qual conteúdo as plataformas podem deixar circular nos seus ambientes, né? Portanto, ele não obriga as plataformas a moderar conteúdo justamente para que esse incentivo à censura privada não seja aumentado em função de uma série de abusos que a gente já
detecta no dia a dia do funcionamento dessas redes, principalmente considerando que essa moderação é feita de uma forma automatizada, né? Ele fala assim, da ideia, ele propõe que os estados adotem leis que estabeleçam condições para que não se violem direitos fundamentais dos usuários no processo dessa moderação, então precisa ter regras para essa moderação ser feita, e ela não pode ser feita da maneira opaca como ela é hoje. E uma consideração especial para a proteção de minorias e grupos vulneráveis. Traz, por exemplo, sugestões sobre priorização e curadoria de conteúdos, por exemplo, no lugar da plataforma dizer se você é mais propenso a receber, a curtir determinado conteúdo, e ela organiza o seu feed de informações a partir disso, que o usuário, por exemplo, possa escolher visualizar os conteúdos que são exibidos para ele a partir de ordem cronológica, né? E a possibilidade de cada um conhecer e definir quais dados pessoais seus vão ser coletados e como eles vão ser utilizados para esse direcionamento de conteúdo. Fala do devido processo, né? Todo mundo precisa ser notificado, precisa ter a possibilidade de recorrer de uma moderação da qual discorde, precisa entender claramente qual foi o termo de uso ou padrão da comunidade que foi colocado ali para moderar, para justificar a moderação desse conteúdo, e precisa trabalhar com o princípio de proporcionalidade e progressividade, pensando que, né, conteúdos que podem ter um risco mais iminente de causar danos, precisam ter uma resposta mais rápida dessas plataformas. Outra resposta que está sendo colocada em discussão no Brasil tem a ver com o parlamento e com o que se chamou de PL das fake news, que é o projeto de lei 2630 do ano passado, que ele nasceu muito com esse foco para enfrentar a desinformação, mas ele acabou se transformando muito mais num projeto de lei para regular as plataformas e a moderação de conteúdo nas plataformas. O que esse projeto de lei faz? Ele já foi aprovado no Senado, né, no ano passado, e ele está em reta final de tramitação na Câmara dos Deputados agora, talvez com possibilidade de votação em plenário até o final do ano. Ele está sendo relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O que o projeto faz e que ajuda não só ao enfrentamento à desinformação, mas também ao estabelecimento de um ambiente democrático e saudável para o exercício da liberdade de expressão de todos e todas ali. Identificação de contas automatizadas. Então, pode ter robô na internet? Pode, mas as pessoas precisam saber quando elas estão interagindo, dialogando com robôs. Conteúdos pagos e impulsionados precisam estar claramente identificados, porque muitas vezes a gente recebe conteúdo sem saber por que aquilo está chegando até a gente, e nos processos das campanhas orquestradas e organizadas de desinformação, muito conteúdo, né, desinformativo chega para a gente e as pessoas não sabem que alguém pagou para que aquilo chegasse até você, né? Regras para moderação de conteúdo e devido processo, então você tem que notificar, você tem, bem nos termos que o documento do Observacom traz, né, de você poder saber exatamente qual foi o termo que você violou ali em algum momento na sua publicação. Restrição à distribuição de conteúdos em massa nas mensagerias, esse é um bom debate, porque a gente naturalizou que as pessoas se comunicam e usam o WhatsApp para absolutamente tudo no Brasil, sendo que essa é uma ferramenta que nasceu supostamente para permitir uma comunicação privada, interpessoal, né, e hoje ela está sendo usada para a distribuição de campanhas massivas de desinformação. Então, uma restrição à distribuição de conteúdos de maneira massiva nesses aplicativos, obrigação de relatórios de transparência por parte das plataformas. Se a gente vai olhar hoje os relatórios, eles trazem conteúdos derrubados, contas derrubadas no mundo, sem você saber qual que foi a questão, o que foi exatamente que aconteceu no Brasil, ou qual foi a razão. Então, não adianta nada o YouTube falar, por exemplo, assim, a gente derrubou 8 milhões de canais sobre desinformação da Covid. Onde são esses canais? Né? Que tipo de desinformação que estava sendo trazida ali? A gente quase que fica feliz que eles dizem que derrubaram isso, mas a gente pode estar acontecendo um processo significativo de censura também em relação a isso, se não há transparência sobre como esses conteúdos são analisados e que tipo de critérios é utilizado para derrubar contas ou reduzir o alcance de determinadas informações ali, né? Um código de conduta, que seria um instrumento infralegal para que as plataformas de rede social, serviços de mensageria possam, né, atualizar os seus termos de uso em diálogo com outros setores da sociedade, respeitando esses princípios que vão ser trazidos pela lei, obrigações para o poder público
por exemplo, impedir que contas de parlamentares em canais como o do YouTube recebam recursos a partir da monetização desses canais, né? Você pega o dinheiro do parlamentar, ele usa o dinheiro do mandato para produzir conteúdo e depois o YouTube remunera o canal, isso vai para o bolso do parlamentar e isso não volta para os cofres públicos. Medidas de apoio à educação midiática, foi um projeto que avançou bastante em relação a alguns desafios que ele tinha no Senado. Tem outros que seguem, né, que a sociedade civil ainda está brigando por isso. Então, principalmente, um perigo aí de você criar um novo tipo penal para criminalizar determinadas condutas na internet, o que pode ser aplicado contra os usuários e não contra essas grandes organizações criminosas que operam para distribuir conteúdo desinformativo nas redes. E outros temas que eu não vou detalhar aqui, mas só para terminar, falando que está um embate muito grande nesse momento com as plataformas de redes sociais que passaram esse último ano achando que o projeto não ia ser votado, e aí agora chegamos na reta final da deliberação sobre o projeto e as plataformas agora perceberam que elas precisam, né, defender os seus interesses. Então, elas querem mudanças nos relatórios de transparência, então, no lugar de ter 15 itens, elas querem que os relatórios de transparência tenham 3, que eles não sejam trimestrais, mas que eles sejam semestrais, que ninguém seja obrigado a dizer como é formada a sua equipe de moderação de conteúdo dentro de cada país, querem que as ferramentas de busca, como o Google, por exemplo, não tenham que responder às obrigações do PL, querem mais tempo para a lei entrar em vigor. Então, convidar todo mundo também que se interessa por esse debate a acompanhar um pouco as movimentações que as plataformas estão fazendo, porque aí é briga de gigante mesmo, e do lado de lá, na verdade, não tem muito gigante, tem a sociedade civil tentando garantir que esse projeto seja votado. Aqui eu deixei no último slide outras iniciativas em curso que têm discutido também regulação de plataformas para vocês conhecerem depois, e deixo meu contato para a gente seguir se falando. Obrigada, desculpa ter estourado o tempo. Obrigado, Bia. Agora a palavra fica com a Gisele. Olá. Eu estou pelo celular. Vocês me ouvem? Ai, meu Deus. Escuto. Tá. Que bom. Eu estava tentando entrar pelo computador, mas o problema às vezes é o computador, às vezes é a internet, e a gente está falando de acesso, né? Tanto o Paulo quanto a Bia falaram sobre os tipos de acesso, sobre privilégios, sobre leis, sobre liberdade de expressão, e foi bom que eles iniciaram, né, ele e ela iniciaram esse papo, porque eu falo de um lugar, né, de um lugar que é um território favelado, é o Conjunto de Favelas da Maré. Eu sou moradora aqui desse Conjunto de Favelas da Maré, não sei se vocês conhecem. A Maré fica localizada na zona norte do Rio de Janeiro, nós somos 140 mil moradores, atualmente, está abaixo real, oficial. Peraí, eu vou tentar entrar pelo computador, tá bom? Tá baixo. Boa, a gente espera. Tá bom. Obrigada. Desculpa. Nada. Pausinha para resolver questões técnicas. Eu diria que para confirmar a desigualdade no acesso à internet também, né? É didático. Eu queria dar um ataque de oportunidade, dizer que, na verdade, foi tudo combinado com a Gisele, é tudo encenado, para você estar querendo provar o meu primeiro ponto, acho que a gente precisa de infraestrutura para o Brasil. Na verdade, a internet dela está maravilhosa, mas ela não consegue sair da personagem, né? Paulo falou aí, ó, sobre a questão racial, né, territorial, tudo combinado, só que não. Minha internet, só nesse intervalo, minha internet já caiu 5 vezes, gente. Misericórdia. Ó, vou tentar entrar, hein. Tá bom.
E aí eu falo desse, né, que a favela da Maré, é um território com 16 favelas, 140 mil moradores. É uma favela que é de uma população nordestina, né, ela é construída por essa população, construída por uma população negra, que é a maioria que habita os territórios periféricos, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país. Aqui também tem refugiados há mais de 20 anos, a gente tem vários refugiados de Angola. Aqui tem, enfim, sua cultura, tem seu próprio jornal comunitário, seu próprio programa de rádio poste, sua própria igreja, seu próprio bar, enfim, são vidas comunitárias que habitam o mesmo território, né? E eu tenho 36 anos, sou jurista há 10 anos, e comunicadora comunitária desde da minha adolescência, né? Então, são 20 anos de comunicação comunitária, 20 anos inventando novas formas de comunicação, já que o direito à comunicação, como já foi muito bem dito pelo Paulo e pela Bia, a gente ainda não tem, né? E a gente ainda sente na favela, na periferia, esses territórios negros, territórios empobrecidos, a gente ainda sente ali as consequências da ditadura militar, né? É nesse território que há o auto de resistência, o tiro seguido de morte, que há a operação policial, que a militarização está ali constantemente. A gente ainda não tem o direito ao saneamento básico, o direito à internet. Nesse período de pandemia, olha, eu já não me estresso com a internet, eu já abstraio, porque é parte da falta de acesso, né? Não adianta nem sentir. E a favela, né, e as periferias, que também tem produções de comunicação comunitária. Nesses locais, não é à toa, né, o nosso país é um país que ainda não democratizou o direito à comunicação, e aí é muito louco, né, a gente pensar na comunicação, né? O nosso país tem acesso à saúde, a gente luta por melhorias e por distribuição desse acesso, principalmente as populações indígenas, quilombolas, negras, periféricas. A gente tem o direito à educação pública e luta pela distribuição desse acesso. E aí a gente não tem o direito à comunicação, né? Ou seja, será que dá para falar que o nosso país é um país democrático? Eu diria que não. Porque democratizar a comunicação é democratizar acesso, é democratizar cidadania, e falar de cidadania, de liberdade de expressão, tem muito a ver com o que a gente pratica dentro de territórios empobrecidos, e não é à toa que a comunicação comunitária, popular, alternativa, ela tem grande força nesses locais ditos empobrecidos, né? Que são empobrecidos pelo capitalismo, não é à toa, é porque esses locais geralmente, historicamente, não tem a sua própria voz, né? Ou a sua própria voz é abafada, ou é criminalizada, marginalizada, estereotipada, né? A gente é extremamente estereotipado. Quando se ouve falar em favela, põe no Google, tem vários sinônimos muito ruins, né? E a comunicação comunitária popular, alternativa, da favela, da periferia, da aldeia indígena, do quilombo, são comunicações que primeiro nascem numa ideia de resgatar quem nós somos, quem é a Gisele, né? Qual a sua história, de onde vem a sua história, de onde é o povo, que território é esse. Depois resgata a memória, depois é para se afirmar, né? Dizer que favela é parte da cidade e problematizar a falta do acesso à ciência, a falta do acesso à educação, à saúde, do direito à água, né? Uma pandemia, a gente não tem o direito à água. Eu fiquei 6 meses no ano passado sem água. Isso deveria ser considerado um crime no momento de problema, né? E eu estou falando que a gente não tem esses outros acessos, como a gente não tem o direito à comunicação. E aí eu falo desse lugar onde tudo é criminalizado, onde tudo a luta para ter, e a comunicação comunitária é uma grande potencializadora dessa luta por direitos. E aí eu escrevi um livro que se chama Militarização e Censura, Luta por Liberdade de Expressão na Favela da Maré,
que é resultado de pesquisa de mestrado, e coloca justamente que a censura é parte da falta de direitos, né? Eu só fui me ligar nisso depois de ter sofrido muita censura, depois de ter a favela da Maré invadida pelas forças militares do Exército em 2014, ou seja, a censura, a falta do acesso à internet, os ataques virtuais, o ataque às rádios comunitárias, o fechamento delas, os ataques aos cores, à população negra, indígenas, mulheres, LGBTQIA+, tudo isso é parte de uma construção de sociedade que não é a sociedade que a gente quer. Ou seja, não está vinculado, né? A censura não estaria desvinculada desse regime que a gente tem dito democrático, né? Dessa tal república, não seria desvinculada. Mas o que a gente faz com isso é o que a gente vai conversar aqui também, né? Em 2014 e 2015, a favela que eu moro, ela foi invadida. Imagina ter tanques de guerra numa democracia. Eu tive tanque de guerra numa dita democracia na minha porta, né? E, para surpreender a gente, né, quem foi alvo desses tanques de guerra nessa invasão durante 1 ano e 5 meses do Exército? Foram as mídias comunitárias. Foram os comunicadores comunitários que foram mapeados, nós fomos mapeados, e as mídias foram invadidas, receberam visitas dos soldados, dos generais. A Rádio Comunitária da Maré, inclusive, foi proibida de fazer debates sobre cidadania, sobre água, foi proibida, porque sobre cidadania nos faz pensar. A comunicação comunitária, ela faz com que a gente mexa com as nossas ideias, né? Ela modifica as nossas ideias, e é por isso que ela é chamada de comunicação comunitária, né? Para modificar ideias, para modificar ações. E as mídias comunitárias foram visitadas em 2014 e 2015, assim como outras 44 favelas de Maré, também resultado da minha pesquisa de mestrado, foram visitadas pelas unidades de polícia pacificadora. As mídias comunicadoras foram censuradas e não foi por um acaso. A liberdade de expressão foi negada a esses comunicadores e não foi por um acaso. Aconteceu, né? O que aconteceu em Manguinhos é caso isolado. O que aconteceu na favela da Maré é caso isolado. O que no Alemão é caso isolado. Existe caso isolado quando a gente fala da falta desse acesso. A gente não ter acesso à internet, por exemplo, mesmo a gente pagando, não é um caso isolado e não é por acaso, né? Para a gente não ter esse acesso. E aí, deixa eu ver quantos minutos, faltam 8 minutos. E aí a gente teve casos de invasões às rádios comunitárias, não podia tocar funk, nem hip hop, músicas que têm letras, só podia tocar clássicas na rádio comunitária. Isso não é um relato da ditadura militar, é um relato da democracia, né, de poucos anos atrás. A gente teve nossas páginas virtuais invadidas. Esse ano eu tive 6 contas fakes que fizeram com minhas fotos, né? Ontem mesmo fizeram mais uma. Os comunicadores, desde aquela época, estão mapeados e sofrem com essa tal censura. Tivemos comunicadores presos e respondendo até pelo Tribunal Militar. Isso tudo numa democracia, né? Democracia brasileira. Mas para a fala, colocar o que a gente faz com isso, né? Para a gente não terminar falando, ai, nossa, o mundo é muito ruim. O mundo é muito ruim, mas a gente luta pela revolução, né? A gente luta pela transformação diária ali. A gente luta por direito à vida, né? Nesse momento de pandemia, esses mesmos comunicadores que sofreram ameaça e tiveram sua liberdade de expressão cerceada em 2014, 2015, aqui na Maré, assim, quando começou, né, lá em março de 2020, no ano passado, a pandemia, a gente falou, a gente precisa produzir e voltar às nossas mídias comunitárias e utilizar as várias alternativas que a gente tem de comunicação, as mais variadas plataformas para comunicar o que é o novo coronavírus, né?
Mas para falar também de solidariedade, alguém falou de solidariedade aqui numa fala, alguém falou, acho que falou, ou de coletivo, ou enfim. Mas para falar também da solidariedade, já que a gente está falando de um local que já não tem, né, não adianta falar que lave a mão para evitar a transmissão do novo coronavírus. É necessário dizer, não temos água historicamente, mas se você tem, divida água com o vizinho para a gente sobreviver a esse período da pandemia. Então, a gente utilizou as mais variadas plataformas de comunicação. Ressuscitamos ali o carro de som, a poste, a rádio comunitária, faixas, a gente voltou a fazer faixas, eram 30 faixas por semana nas ruas da favela da Maré. A gente fez cartazes para colocar desde o bar às igrejas evangélicas e católicas da favela. A gente colocou nos postes, a gente colocou nas passarelas, a gente teve o carro de som, que foi a maior sensação da Maré, né? Que a nossa mensagem era: quem tem água divide, quem tem arroz divide, quem não tem peça, quem está sofrendo violência doméstica chama a vizinha, quem come nesse momento de pandemia e não tem o que fazer pede ajuda, quem está doente, sem remédio, pede ajuda, grita, porque é a solidariedade que vai nos salvar nesse momento tão crítico. Mas, para além de todo esse trabalho, lidar numa favela com 50 mil moradores, e aí falar que a Gisele é só uma figura junto que conseguiu, pelas redes sociais, mobilizar 100 moradores, mototaxistas, donas de casa, comunicadores, professores, assistentes sociais, cozinheiros, empregada doméstica, operador de telemarketing. Todo mundo virou comunicador. 100 comunicadores foram para a rua produzir essa comunicação. Hoje nós somos comunicadores, né? Produzimos a frente de mobilização da Maré. E aí a gente criou alternativas e a gente começou uma campanha solidária para buscar soluções como se comunicar dentro dessa favela falando sobre coronavírus. E aí a gente não tinha nenhum centavo, né? A gente conseguiu manter essa campanha de comunicação por um ano, mas o nosso maior problema sempre foi ao que o governo distrita, que quando a gente produzia todo um plano de comunicação, distribuía nas mais diferentes plataformas midiáticas, sites, boletins, impresso, cartaz, carro de som, bicicleta, a gente também fez para passar nos becos. Vinha lá o presidente e dizia: todo mundo agora pode não usar mais máscara, né? Está liberado o uso de... Está liberado, ninguém precisa mais usar máscaras. A gente tinha que ir lá e reproduzir toda a comunicação, né? Então, o governo é quem mais hoje atrapalha a nossa comunicação dentro da favela, mas não só na favela, asfalto também, porque a galera do asfalto tem internet, mas não tem liberdade de expressão, né? Talvez o asfalto não sofra com o excesso de militarização que a gente tem, mas existem outros processos de censura que essas pessoas têm e talvez ainda seja uma dessas grandes ferramentas de ataque às pessoas, jornalistas e comunicadores que moram no asfalto. Mas as fake news foi um grande problema para a gente, né? E ainda é. Hoje a gente não tem um centavo, mas a gente continua produzindo comunicação. E aí a gente produz comunicação doando um livro e conversando com as pessoas. A gente doa uma quentinha e conversa com as pessoas. A gente doa uma cesta básica e distribui um panfleto, distribui um livro. E é dessa forma, né, que a gente vem estudando e melhorando nossa forma de atuação na Maré, sabendo que não dá mais para a gente falar, por exemplo, sobre segurança pública de forma... Então, a gente arruma ali outras estratégias de comunicação para continuar produzindo comunicação na Maré, né? Comunicação nesse local, nesse território. As ameaças, elas tem hora que aumenta, tem hora que diminui, mas
a gente fazendo avaliações de risco, a gente vem cuidando ali das nossas filhas também, né? É importante isso também. E eu acho que o grande desafio de ser comunicador, comunicar dentro de um território, é que a gente mora nele, né? Nossa família é desse território. Quando alguém reclama de alguma matéria, bate na minha porta. Quando alguém quer uma cesta básica, nesse momento aí de grande fome, que a gente fez a frente de mobilização da Maré em relação à Covid, bate na minha porta, né? Pulando na rua, que é muito difícil nessa pandemia, as pessoas vêm com a gente na porta. Então, são muitos os desafios, né? A falta de internet, a falta de equipamento, mas criando estratégias de como continuar essa comunicação. E uma delas, para terminar minha fala, é a gente ampliando ali nossa rede de contatos e de apoiadores também, né? Então, ter um Repórteres Sem Fronteiras como apoiador da Frente de Mobilização da Maré Preta é muito importante. Receber a visita da Artigo 19 na Maré, no espaço, é muito importante. Colocar no nosso site, que a gente tem ali o apoio e de uma organização, uma justiça global, é muito importante, né? Então, anos atrás eu falava, são só logos. Não são só logos, né? Estratégias de sobrevivência para a gente. Mas, e aí terminando é isso, né? A gente precisa ter cuidado com o local, própria vida, sempre analisando possíveis ameaças, né? E aí é trabalhar com a prevenção, com a linguagem, porque a gente está falando do público-alvo, que também é a gente, né? O público-alvo. Eu não estou indo lá fazer uma matéria e saindo. Eu estou fazendo uma matéria no meu próprio local e ficando, né? E ser vigilante também com as forças ali do Estado, né? Que na favela elas se fazem presente à da militarização. Então, isso é uma questão também para a gente, mas a gente vem criando alternativas cada vez mais de se proteger nesse espaço. Era isso que eu queria falar com vocês, e acho que fechou 23 certinho. Obrigado, Gisele. Helena, você quer fazer alguma consideração sobre as exposições? Primeiro, só agradecer todo mundo que contribuiu, já pedir para a turma reforçar, né, o convite aqui para a turma colocar seus comentários, perguntas, enfim. E a Gisele vai falando, já conheço a Gisele há bastante tempo e sempre fico muito movida, assim, por essas experiências que ela partilha, e eu fico pensando muito como essas lutas, que às vezes parecem tão distantes, elas estão muito conectadas, na verdade, né? Quando a gente pensa, até mesmo numa ideia, isso me veio quando a Gisele falou do cartaz, né? Mural, cartaz, faixa, carro de som. Gente, carro de som é fundamental. A gente também usou isso aqui no sindicato, Gisele. E eu fico pensando como tem uma certa ideia também do que é moderno, do que é tecnologicamente, né, super avançado e tal, e que, portanto, isso é que deve ser a nossa comunicação. Eu imagino que muita gente aqui que esteja em movimento social, né, fazendo em ONGs, fazendo comunicação, se depare também com esse chamado, né, para fazer uma comunicação essencialmente voltada aí para a internet. E acho que essa experiência que a Gisele traz, que constrói há tanto tempo, mostra que existem várias formas de comunicar e que essa ideia, né, de ser uma forma única, primeiro, ela super nos homogeneiza, né, como se fôssemos todos com condições iguais, né, e segundo, ela acaba também nos levando para um aprisionamento nessas plataformas, com os problemas, né, mencionados pela Bia e pelo Paulo Renan. Então, assim, acho que é óbvio que a gente não vai abrir mão da disputa de um espaço que reúne milhões de pessoas, né? Não se trata disso. Eu encontro lá a Gisele no Facebook, nos falamos no Twitter, inclusive a Gisele foi considerada uma das jornalistas mais influentes do Twitter esse ano. Isso é muito bacana. A gente sabe que tem que estar nesses espaços também, mas eu acho que é sobretudo um alerta para não cairmos num discurso, né, que é esse de uma via única, e que muitas vezes talvez não responda aí a nossa própria dinâmica e não nos coloque um pouco, acho que, dessa imaginação política, sabe, que a Gisele traz, né? Quer dizer, quais são os caminhos possíveis, né? Como é que a gente pode reinventar
esse nosso fazer comunicação e fazer política de uma forma mais ampla, com todos as limitações, as dificuldades que se impõem nos nossos vários territórios, nos nossos vários contextos. E aí, para não ficar falando e esticar mais aqui a conversa, que seria bacana mesmo mais gente se colocar, e essa turma tem perguntado muito nas aulas, então sei que deve ter aí experiência para compartilhar, acho que esse é um momento também, né, já que a gente, nas outras aulas, acabou seguindo mais um fio da meada pelo tema da aula, fiquem à vontade também para trocar, contar um pouco mais, sugerir também que a gente conheça os meios de comunicação que vocês estão envolvidos, tudo. Mais 2 pontos só. Eu também fiquei lembrando muito de uma experiência que eu pude acompanhar aqui com a MST no Ceará, que era da construção das rádios comunitárias. E a Gisele falou desse se fazer comunicador comunitário, né? E eu acho que o MST também me mostrou muito como a comunicação faz ser militante. E essa é uma experiência muito bonita, assim, as pessoas que fazem rádio comunitária aqui no MST, no Ceará, no interior, um município chamado Madalena, foi a primeira rádio comunitária daqui, já tem uma rede de rádios comunitárias do MST aqui. Mas lá em Madalena, uma menina de 15 anos fazia a rádio comunitária, né? E ela ficou responsável pelo jornal, que era principal, o programa era Jornal da Reforma Agrária, né? E eu fui entrevistá-la, fui conversar com ela, acompanhando esse processo, e era muito bonito de ver o movimento que ela fazia, né, do posicionamento dela em relação ao próprio movimento. É um assentamento já consolidado, o primeiro assentamento também do Estado, então ela já tinha nascido com um assentamento estabelecido, né? E ela contava assim, olha, antes, né, quando a minha mãe ia para o MST, era sempre uma coisa distante, né, nos momentos antes da rádio. Depois da rádio, nós do MST, né, na nossa luta pela reforma agrária, então estou contando essa experiência dela, que sempre me marcou muito, mas era de várias pessoas e continua sendo de várias pessoas, especialmente jovens, né, que se envolvem com a comunicação nos movimentos sociais e que estão nessa luta também e vão se constituindo como sujeitos políticos, como militantes. A comunicação é muito potente, né? Acho que um pouco é essa síntese. E também por isso que querem limitar tanto a comunicação por todos esses meios, né? Seja evitando o nosso acesso, seja empobrecendo o nosso acesso, que também é uma forma de empobrecimento, né? A gente ficar aprisionado aí a essas plataformas como o WhatsApp e Facebook e tal, como o Renato trouxe, ou seja, inclusive, né, incidindo para que a gente tenha uma experiência muito problemática, como são essas campanhas de desinformação e outras mais citadas pela Bia. Então, tem muita conexão, eu acho que é uma potência também da gente ver, né, que as formas de atuar, as pautas, elas se encontram também nessa defesa da comunicação para a transformação social. A gente dá o nome disso de direito à comunicação, pode ter outro, mas, enfim. E finalizando essa partilha mesmo de sentimentos que vieram aqui nesse momento, né, ouvindo vocês, eu sempre lembro, né, de um trecho de um texto do Galeano, que ele vai falar da comunicação, do direito à comunicação, e, para mim, é isso, assim, queria trazer esse parágrafo só com vocês, né, da condição a celebração da voz humana. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for, porque todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada. É por isso que a gente luta pelo direito à comunicação, né? Para que essas vozes possam circular, e é por isso que a gente enfrenta esse poderio enorme do capital que tenta evitar exatamente que a gente possa celebrar essa voz humana. Obrigada pela partilha de vocês também, espero que mais gente tenha se instigado aqui para trazer suas ideias e suas questões. Obrigado, Helena. Queria agradecer a todos os convidados pela exposição e agradecer o público por comparecer, por participar. Queria também me desculpar, porque eu disse que essa era a segunda aula, me enganei, é a terceira, tá? E relembrar também que essa aula é aberta e está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook, nas redes da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo, e também no Facebook dos companheiros do MST.
Agora a gente vai passar para a rodada de debates e eu queria começar com uma pergunta minha para a Bia. Eu queria perguntar como é que a publicidade nas redes ela impacta o nosso comportamento, porque é muito louco, assim, porque entre uma foto da sua tia na praia e, sei lá, uma foto de seu amigo, tem uma publicidade de alguma marca e tem uma discussão cada vez maior de humanizar marcas, de personas e de gatilhos que, por exemplo, fazem com que o Carrefour que mata negros não seja nem culpabilizado, né? Então, eu queria fazer essa pergunta. Como que vocês querem fazer, Reinaldo? Respondo já ou tem uma série aí? Como é que vocês estão? Não sei se o Thiago tá. Ou eu já respondo enquanto vão vindo outras. Você pode responder essa, Tá. se o convidado quiser complementar também, não tem problema. Joia. Não, primeiro eu acho que é importante a gente entender que o conteúdo na internet, ele é cada vez mais personalizado e mais direcionado. E isso vale para o conteúdo que chega até nós, que foi postado por um amigo e que o algoritmo da rede entende que a gente pode gostar daquilo, e aí mostra isso e não mostra de outra pessoa, mas direciona um anúncio, né? Muito diferentemente da comunicação em massa, por exemplo, né? Que o máximo que o anunciante escolhia era talvez a audiência formada a partir de pesquisas de um determinado programa, e aí produzia o seu anúncio para aquele horário, para aquela audiência. Agora a gente tem esses anúncios quase que individualizados, e você falou da questão das personas, eu penso só nos influenciadores digitais que estão nos vendendo o produto o tempo todo sem a gente saber que estão nos vendendo, né? Que às vezes a gente até sabe, né? Mas o conjunto da população, pegando o que o Renan falou sobre a questão de letramento digital, de educação midiática, está muito longe de perceber isso. E quando não vem, né, a propaganda, não é no intervalo, né, é misturado com tudo, não é na parte do jornal em que estão os anúncios, quando isso tudo vem misturado com coisas que a gente está ali diretamente envolvido, porque a gente está lendo conteúdos ou de alguém que a gente segue, que a gente admira, que a gente gosta, ou dos nossos amigos ou da nossa família, o impacto que isso tem para a gente, inconscientemente, é muito maior, né? Do ponto de vista do objetivo dos anunciantes, é incrível como que eles ganham mais com isso do que quando eles põem uma propaganda na televisão que pode ir para milhões, mas que eles não conseguem medir essa reação, né? E aí a gente produz muito dados sobre isso, inclusive sobre a nossa reação. Teve um artigo que saiu recentemente na Folha de São Paulo, que o TikTok, ele capta a nossa reação visual por meio da câmera do celular em relação ao vídeo que a gente está vendo naquele momento. Então, não precisa nem da gente clicar para dizer que a gente gostou daquele anúncio e tal, não. A gente, pela aparência do nosso rosto, eles conseguem saber se aquele vídeo agradou ou não. E isso é explorado de uma maneira absurda pelos anunciantes, por essa indústria que está ocupando todos os espaços, né? Que saudades do tempo em que os stories do Instagram não tinham anúncio no meio, né? E aí a gente vai quase que naturalizando esses processos, porque no começo não tinha. Do mesmo jeito que também não tinha conta comercial no WhatsApp, né? E aí o WhatsApp a gente se relacionava com as pessoas que a gente queria trocar algum tipo de comunicação. Aí, de repente, tem um monte de gente querendo te vender produtos e serviços entrando no seu WhatsApp com uma conta comercial para te oferecer algum tipo de produto. Então, eu acho que isso traz um desafio enorme do ponto de vista da subjetividade do impacto que existe sobre cada um de nós. Isso reforça muito a necessidade da gente ter uma regulação mais forte sobre o uso dos nossos dados pessoais. A gente tem aí uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que entrou em vigor no ano passado, tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que está começando a funcionar, mas que tem princípios
princípios muito importantes na lei, né? Vários de nós aqui lutamos muito para essa lei ser aprovada, porque ela, de fato, traz regras para o uso dos nossos dados em relação a isso, e tem essas outras brigas que a gente está travando. No projeto das fake news, que eu mencionei aqui com vocês, tem uma questão lá que os relatórios de transparência das plataformas, eles precisam informar os dados de perfilhamento que são usados para o direcionamento de conteúdo dos cidadãos, ou seja, a gente tem que ver no relatório de transparência quais são os nossos dados e por que a gente está recebendo determinado conteúdo. Claro que as plataformas é o item 1 do relatório de transparência que elas querem cortar do projeto de lei, né? Então, até porque não são só os anunciantes que ganham dinheiro, elas são quem mais ganha dinheiro, né? O Google ganha, o Google vive disso, né? E aí o Google tem a cara de pau de lá no Congresso falar para a gente assim, não, tira a ferramenta de busca do projeto, porque as ferramentas de busca, na verdade, elas ajudam a combater a desinformação. Quando as pessoas não sabem a fonte, elas podem ir lá no Google e checar a informação. Sim, só que o maior sistema de direcionamento de conteúdo de anúncio digital é o Google Ads, né, que define, inclusive a gente viu toda a luta, por exemplo, do Sleep Giants aí brigando, e qual que era a informação que os anunciantes davam? Ah, mas a gente não está escolhendo em que site que vai sair o nosso anúncio, é o Google Ads que define, né? Então, assim, a gente está muito refém dessas empresas que funcionam de uma maneira muito opaca, mas tem caminhos aí para isso, né? Acho que a própria luta do Sleep Giants mostrou que é possível a gente, do ponto de vista de usuário, consumidor, entre aspas, né? A gente consegue fazer esse tipo de pressão e acho que tem mecanismos regulatórios que a gente pode também cobrar que o Estado haja em relação a isso. Obrigado, Bia. Eu estou vendo aqui que o pessoal está meio tímido hoje. A gente ainda não teve pergunta, mas eu queria também abrir aqui para o Paulo falar, e disse que queria comentar da relação entre a demanda por radiocomunitárias na telecomunicação. Pode falar, Paulo. Valeu, Reinaldo. Bom, primeiro, né, explicar, acho que para contextualizar também, explicar um pouco o nome da organização da qual eu faço parte, né, que é o Instituto Beta Internet e Democracia, né? Esse nome Beta tem a ver com algo assim quase pronto, mas que não é exatamente uma versão finalizada, no entendimento de que, enfim, as coisas nunca estão prontas, né? Nunca acabou, nunca a gente chegou no momento, também a gente nunca vai chegar no momento ideal, em que o direito à comunicação está perfeito. Mas a gente entende que é possível, assim, que a internet sirva para intensificar a nossa democracia, né? Diferente do que a Gisele colocou, eu acho que a gente vive numa democracia, né, que tem tido a sua intensidade reduzida nos últimos anos, né, desde pelo menos 2016, mas que ainda nos permite brigar por retomar, né, uma experiência que a gente vivia até alguns poucos anos atrás, né, de maior participação, de maior respeito, de pelo menos um discurso, né, por maior respeito aos direitos. Essa incompletude também faz parte da democracia, e ao mesmo tempo entender que é essa democracia que vai permitir uma internet, né, mais abrangente para as pessoas. Né? É a democracia que vai melhorar a internet, e é a internet que pode ajudar a melhorar a democracia. Não é determinista, quer dizer, não é que temos internet e a democracia vai melhorar, e nem nos países democráticos a internet vai ser melhor. Não é isso, não tem necessidade, é uma escolha e luta, né? Não vai acontecer de qualquer jeito como uma dádiva, né, das pessoas que têm muito dinheiro, né? Os bilionários não vão investir nessa melhoria social, não. Né? Enfim, dialogando também com a ideia do livro, né, da comunicação, eu não sou exatamente um marxista, né? Estou mais pro Luhmann, teoria dos sistemas, mas eu consigo enxergar um diálogo aí na relação, né, que o mercado vai, enfim, tentar enxergar tudo na luz do mercado e fazer com que, né, tudo seja visto como gerador de lucro ou de despesa. E acho que eu tento trabalhar e incentivar, né, uma visão de que, olha, tudo também dá para ser lido pela lente da política, da ciência ou do direito.
né? E quando a gente pensa na comunicação como um direito, aí eu consigo, nessa visão, eu consigo tematizar que, olha, o que se tentava buscar ali com as rádios comunitárias, né, que era a possibilidade de as pessoas comunicarem livremente, né, de um jeito barato, de um jeito acessível, mas que potencialmente, por conta do espectro, né, de radiodifusão, que é limitado, havia uma necessidade de uma regulação e até um risco supervalorizado pela estrutura estatal, mas um risco potencial de eventualmente interferência em outras comunicações por meio da rádio comunitária. Esse risco não existe na tecnologia digital da internet. A gente poderia hoje, né, estou pensando rápido aqui, vou dar uma cutucada na Bia, mas a gente pode pensar que todas as rádios poderiam ter um canal no Telegram divulgando sua programação 24 horas por dia, tranquilamente. Né? Isso seria uma realidade para hoje. Mas o ideal, gente, o ideal seria a gente ter o desenvolvimento de inovações tecnológicas brasileiras, que a gente tivesse aplicativos, programas, redes brasileiras se interagindo, né, de forma federada. Então, uma rede usa uma tecnologia, outra rede usa outra, e elas conseguem se conectar porque elas usam o mesmo protocolo. Né? E assim como a gente pode mandar o e-mail do Gmail para o Hotmail, para o Yahoo, e tudo funciona, a gente não percebe como isso não acontece do Twitter para o Facebook. Né? A gente não percebe que a gente escreve numa plataforma digital e ela só aparece na outra porque Facebook e Instagram são da mesma empresa. E isso só está acontecendo agora, né, com um viés mercadológico muito bem direcionado. Mas, assim, essa rede, que é a internet, ela tem sido fracionada num viés comercial que a gente está aceitando. A gente está aceitando muito por desconhecimento. Então, eu acho que essa demanda das rádios comunitárias, por exemplo, é um ótimo, né, ilustra muito bem como a internet poderia suprir uma questão não alcançada durante o século XX, mas que a gente está anos-luz de distância dessa realidade em que seria possível, né, a Gisele ter ali a sua rádio comunitária para falar localmente num programa, porque as pessoas ainda não têm uma internet minimamente boa para ter o programa, para mexer no programa, tempo suficiente para entender como ele funciona, dominar a ferramenta. E assim, pelo celular, gente, ninguém programa o suficiente para você criar um programa concorrente do Facebook. Se você não tem computador, você vai ser consumidor. Quem tem um serviço qualquer do Google ou do Facebook, e você está no celular, você faz algumas coisas, no computador você faz mais. Quem só usa o celular para navegar no WhatsApp, nunca vai criar um concorrente do WhatsApp. A gente se resigna à condição de consumir, de usar, e não de criar. Né? Acho que, claro, o Estado tem que fazer muito mais, mas as empresas não têm esse interesse, e cabe a gente, do movimento social, da academia, problematizar essa questão e cobrar, né? E lutando para essa reafirmação de que a gente está numa democracia, buscar no próximo ano quem são as pessoas que vão ter essa promessa, né? No nível municipal, estadual e federal. Né? Os partidos que vão olhar para essa questão não como uma perfumaria, não como mais um espaço onde eu vou conquistar os jovens. Não, a internet não é dos jovens, a internet é de todo mundo. Né, para cumprir a demanda dos PCDs, dos negros, das mulheres, né, da população trans, que consegue se reunir nesses espaços, né, porque a cidade nos nega o direito de locomover, nega às pessoas LGBTQIA+, a vivência da cidade de dia. Né? Então, assim, eu olho para a internet ainda com muita esperança. Claro, sem negar todo o caos que a gente consegue ver por aí, mas acho que a gente precisa, né, justamente valorizar e cobrar para que esses espaços democráticos, né, de abertura tecnológica sejam uma realidade para cada vez mais pessoas e não um privilégio. Obrigado, Paulo. Chegou aqui uma pergunta um pouquinho longa do Caio. Ele diz o seguinte, e aí eu queria que quem quisesse responder essa, pode ter mais de 2 pessoas explicando a problemática. Ele pergunta o seguinte: a Sabrina Fernandes
em um de seus vídeos, afirma que os conteúdos espalhados pela extrema-direita nas redes sociais e no WhatsApp são fáceis de serem propagados, espalhados e absorvidos porque são simplistas. São sínteses de visões do mundo precárias, limitadas. E isso facilita com que elas sejam lidas e absorvidas rapidamente. Já os conteúdos de visão progressista, esquerdista, são mais complexos, problematizam e daí seriam bem mais difíceis de serem transformados em memes, por exemplo. Ela conclui alertando que, portanto, há um limite para a comunicação simples e descomplicada, de ideias contestadoras, marxistas, dialéticas, etc. Gostaria de saber o que acham disso, se podem comentar, discutir. Eu me coloco na fila, mas acho que também Gisele tem mais, inclusive, para partilhar dessas várias formas de comunicação. Quer colocar uma contribuição, Gisele? Eu vou. Colocar um complemento, né, que toda a nossa comunidade dentro do que a gente vem produzindo, por exemplo, na Maré, falar para fora da Maré, né, a gente fala do acesso à internet, parte da Maré tem acesso, parte não tem, quando tem, é isso, né, a internet não funciona, muita gente tem celular, mas não tem crédito, a gente ainda é dessa realidade, né, ou uma pessoa só, numa família de 10 pessoas tem celular, com internet, então tem isso, né? Mas a gente investe nessa internet com o objetivo de falar para fora, né? Com o objetivo de descriminalizar o nosso território, o que a gente faz. E no ano passado, a gente tem duas coisas importantes, na verdade, três coisas importantíssimas que a gente só viu por conta da internet, né? Mas a internet também traz riscos para a gente, né? A gente vai lá, usa e tem uma consequência depois que a gente depois não consegue resolver, porque a gente não saca, né? Isso ainda é um grande problema no nosso país, né? O Estado ainda não investiga os nossos casos, os nossos depoimentos, né? Quando a gente vai lá falar que estamos sendo perseguidos na internet, ainda não ultrapassa isso. Isso é um grande que a gente ainda tem. Tem, por exemplo, no ano passado foram os comunicadores comunitários de favelas do Rio que lutaram pela ADPF da favela, né? No sentido de não ter operação policial durante o período da... A gente já está morrendo de Covid, vai morrer também de tiro, né? Então a gente fez uma grande campanha junto ao MPF, MP e movimentos de favelas. Então a gente conseguiu essa vitória e depois essa vitória foi para nível nacional. Isso foi a partir dos comunitários que fizeram seus dados, seu próprio relatório e cobrou para que não tivesse operação em períodos de pandemia. Isso ainda está valendo até hoje, está valendo para os quilombos, para o campo, né, para as aldeias indígenas, favelas, para todo o Brasil. Isso surgiu do Rio de Janeiro, de um grupo de 10 comunicadores comunitários. Outra campanha que virou a nível nacional e hoje até os sindicatos, eu vi hoje uma propaganda de um sindicato que virou a nível nacional também, foi a campanha Nem Frio, Nem Fome, Nem Covid. Todo mundo aqui que está ligado na internet deve ter visto essa frase. Surgiu também de um artigo que eu escrevi lá em março de 2020, no sentido de falar, asfalto, a gente está passando fome, está morrendo de Covid, o que vocês podem fazer? Né? E aí foi quando a gente conseguiu aumentar nossa campanha. Né? O artigo se chama Nem Tiro, Nem Fome, Nem Covid, e é parte da campanha também de arrecadação que as favelas fizeram, e fizeram a partir da comunicação comunitária. Comunicação sendo ação social, sendo ação local e sendo também virtual. Acho que isso é importante, já que a gente está falando de várias mídias, de várias plataformas, né? A gente fez várias esferas ali se reinventando num momento crítico como esse. E hoje está aí, né? Campanha é isso, campanha para ir para além daquele local que ela nasce. E a campanha de arrecadação.
Isso é importante. Acho que foi um dos principais momentos que a gente teve grande diálogo com as FAO, com as universidades, com artistas, e que eles também tiveram grande contato com o nosso conteúdo. Foi com o uso da internet, no período de pandemia. A mídia comercial criminaliza a gente, mas deixou de criminalizar um pouco, começou a divulgar as nossas ações coletivas dentro da favela, para arrecadação de água, de álcool, de comida. Teve uma ação, né, das universidades com a gente, dos artistas com a gente. Na internet, investindo nessa campanha de internet, a gente conseguiu alcançar um público que antes a gente não alcançava e conseguiu ser um pouco do nosso trabalho. A consequência disso é o quê? Ataques na internet. A gente virou alvo dessa milícia virtual, dessas megas empresas de extrema direita, né? Então, minhas contas acabaram de ser verificadas porque é um alvo, né? Porque eu divulguei muito à frente de mobilização e no ano passado, assim como o René no Alemão e outros comunicadores em outras favelas do Rio, e a gente está recebendo grandes ataques, viramos alvos desses ataques, né? E o grande lance desses ataques é que a gente nunca consegue descobrir quem está fazendo. Isso a gente precisa discutir também. Quem faz, né? Tem que ter o link está aqui. Mas quem vai investigar? É o Estado que vai investigar? Né? As organizações não conseguem, têm os seus limites. A gente não consegue. Eu, por exemplo, estou nesse impasse. Estou no processo de avaliação, de encaminhamento de casos, mas eu quero saber quem está fazendo isso. Quem está fazendo isso pode ser direita, pode ser algum militar, pode ser meu vizinho, não sei, mas eu queria descobrir quem é. Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem dentro dessa dita democracia aí. E a gente precisa avançar nesse debate. E aí alguém sobre as campanhas eleitorais para o ano que vem ainda não ouvi de forma sincera nenhum pré-candidato, possíveis candidatos, a falarem na democratização do acesso à internet, na democratização da comunicação, a pedir desculpas até pelo histórico. Ainda não vi. A gente precisa, de fato, cobrar ações e falas, e a gente não quer mais promessas, né? A gente quer ações. E a gente, enfim, a sociedade civil sempre esteve movida em relação à questão da democratização da comunicação, né? A gente precisa cobrar. Isso é fato, é isso. Meu pitaco aqui também sobre esses temas, eu até, com a fala da Gisele, já não preciso comentar a questão da internet, porque eu acho que isso a gente critica a forma atual, mas é que nem aquele lema que a gente também aprende muito com o movimento, né? Ocupar, resistir e produzir. A gente quer ocupar, mas transformando também, né? Tanto é que a gente, quando vai produzir lá, não usa agrotóxico, a gente vai pensar a nossa forma de produção, né? A nossa relação com a terra. Eu acho que a gente vai pensar a nossa relação com a internet. Quer dizer, assim, estou colocando isso porque é ocupar, resistir e produzir também na internet. Agora, compreendendo que, fazendo a ponte, né, com essa pergunta ótima do Caio também, compreendendo que só ocupar aquele espaço que está posto, da forma como ele funciona hoje, tem um limite em relação a coisas como o Caio colocou, e como a Bia deu o exemplo. Assim. Por que o Twitter limita primeiro 140, depois 200 e tantos caracteres, né? Por que o Instagram limita a ter que postar sempre com foto ou rios de 1 minuto? Assim, são vários condicionantes que vão sendo criados, que vão, inclusive, nos enquadrando do ponto de vista estético, e estética é política também, né? Por que o Instagram e o TikTok, então, pelo amor, a gente está mais velho, não está falando de TikTok, né? Porque se essa fosse uma roda de conversa de um povo aqui com os meus estudantes, seria o TikTok. Por que a dancinha viraliza e um discurso não? Sabe? Então, tem uma estética que está sendo fomentada e tem uma cultura que está sendo fomentada, que é essa cultura da velocidade, da imediatez, dessa coisa de pegar um tema, se relacionar com ele, compartilhando, curtindo, já passar para outro, e não sei o que, aquilo nem te afeta muito. Então, essa forma da comunicação, né, nessas plataformas, ela também condiciona muito até mesmo a nossa criatividade.
você sabe que não dá para colocar muito texto num card, porque o Facebook barra se a imagem tiver com muito texto, a viralização dele. Então, vamos percebendo aí, né, esses condicionantes. E aí, avançando um pouquinho nessa pergunta do Caio e tal, nós realmente temos que pensar em formas de comunicação que sejam complementares. Acho que a Gisele já deu o exemplo disso, e eu queria trazer o Gramsci para cá. O Gramsci tem lá vários textos dele sobre os jornais, e ele chega a discutir formato de jornal, número de colunas, linhas, estética do jornal, para falar com determinado público, né? A própria experiência. E aí, assim, agitação e propaganda para falar com outro público. Com algum público, a gente vai estar fazendo cartaz, né? Peças de teatro, intervenções e tal. Com outro público, a gente vai tentar já levar, talvez, um livro da expressão popular, né? Para gerar um debate coletivo. Com outro público, sabe? Eu acho que a gente tem que perceber um pouquinho isso, mas, sem dúvida alguma, assim, compreendendo que nessa lógica, né, dessas plataformas tem um limite mesmo para esse pensamento crítico, o que não quer dizer que não haja também possibilidades. A própria Sabrina é um exemplo disso, né? A Rita Von Hunt, que eu adoro, é outro exemplo disso. Aliás, é o canal, acho, dos canais progressistas, né, o que mais tem número de seguidores no YouTube, mas são muitas exceções também, dentro de uma regra que é dessa comunicação fácil, viralizável. Tanto é que a Sabrina, acho que tem 400 mil seguidores, a Rita deve ter batido há pouco 1 milhão de seguidores. Quando você vai ver esses caras da direita, eles têm muito mais do que isso, né? Então, alguma conexão com isso tem, né? O fato de ser um tipo de conteúdo que circula mais e tal. Agora, assim, para a gente que a gente quer, finalize com isso, se a gente quer transformar o mundo, gente, aí, de fato, assim, o nosso desafio é de compreender o quanto for possível compreender, né? O quão aprofundado for possível compreender para a gente poder conseguir transformar. Então, vamos tentar misturar essas formas, essas linguagens, né? Reconhecendo aí que estética é política também, para poder avançar nisso. Helena, deixa eu pegar uma carona aqui bem curtinha, a pergunta do Caio. Você falou da forma do Twitter, né, e da forma do jornal. As pessoas hoje, todo mundo imprime em A4 e ninguém nem sabe o que é A4, né? Que é uma folha de papel de 1 metro por 1 metro, aí você dobra, vira 2, vira 3, vira 4. As pessoas não sabem isso. Elas vão saber por que lá no Twitter tinha 140 caracteres, seu número de caracteres do SMS menos o que precisava, enfim. As pessoas não sabem. Mas, né, e aí eu quero puxar lá você falou do Gramsci, puxar lá do Aristóteles, né, que ele falava lá o grego patos, etos e logos, que é sentir, fazer e pensar. A esquerda progressista só pensa. Eu quero ir contra o que o Caio falou, porque não é que assim, a direita faz um negócio que não pensa, por isso que dá certo, e a gente pensa muito, então não tem jeito. Não é porque a gente só pensa. A gente esqueceu na oratória de usar as ferramentas para fazer as pessoas sentirem. E o que tem muito nessa comunicação da direita é essa coisa passional que a gente odeia. A gente vê uma mensagem da esquerda e a gente sente ódio, a gente sente mexido a perder tempo e a gente não consegue nem pensar. E a gente vai ficar tentando provar que tem uma pessoa errada na internet. A gente não consegue mexer com as paixões. A gente não consegue ter um fazer. O MST faz. O MST vai lá e faz. O MST tem menos investimento de tempo em grandes pensadores. Tem muito investimento de formas de educação, formas de produção. A gente precisa, para pensar, né, no formatinho grego ocidental, a gente tem que juntar essas 3 coisas. Tem milhares de anos que o cara que é a base desse pensamento cientificista falou, que são as 3 coisas juntas. E a gente tem que compreender tudo. Não dá para a gente compreender tudo e saber de tudo não resolve. Eu saber que a minha internet é ruim, eu saber que eu sou míope, não resolve a minha miopia, não resolve a minha internet nem minha perna quebrada. Você tem que pôr o gesso, você tem que melhorar a internet, você tem que usar óculos. Não adianta a gente só saber. Tem que ir além do saber e aprender fazendo e aprender sentindo. Quantas vezes a gente não ouviu na faculdade? Não, você tem que se manter neutro. Você não pode se misturar com a coisa.
Isso é só logo. A gente tem que sair dessa lógica e ter um jeito de falar com emoção, que é o que a Rita Forrante faz, pelo amor de Deus. Melhor professora que eu já vi na minha vida, em qualquer momento. Acho que a gente tem que se apropriar da nossa, não precisa mentir, a gente tem que ter estética e ética para juntar com o que a gente já faz, né, de muito pensamento. Obrigado, Paulo. A gente já está se encaminhando aqui para o final. Eu queria agradecer de novo a todos os convidados pela participação e aos inscritos pela permanência até o final e por alimentarem esse debate muito importante e muito interessante também. A gente agradece também aos parceiros do MST pela retransmissão do curso. Lembrando que o curso Comunicações em Tempos de Crise se divide em 3 aulas, e essa foi a nossa terceira e última. Encerramos o curso Emergências nesse ano, mas no ano que vem vamos estar planejando um módulo especial, então fiquem atentos aí nas nossas redes. Essa aula vai ficar disponível nas redes oficiais da editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. Lembrando também que as aulas dos módulos anteriores estão disponíveis em formato podcast no Spotify, no Google, no Apple Podcasts e no nosso perfil na Anchor. Para quem está nos acompanhando via YouTube, o link está na descrição do vídeo. Vai estar também depois do encerramento da transmissão. Então, vão lá, curtam, se inscrevam, compartilhem nas redes e com seus amigos. O livro Comunicações em Tempos de Crise também está disponível em PDF e ele pode ser baixado gratuitamente no site da Expressão Popular. Queria agradecer novamente aos convidados e aos participantes e desejar uma boa noite a todos e bons estudos. Até a próxima.